Lucas estava no meio de uma reunião quando o cérebro dele virou uma chave. Era uma terça-feira normal. A mesma sala de reunião. O mesmo zumbido do projetor. Os mesmos sorrisos educados. Mas uma frase caiu como um tapa. A gente precisa falar sobre a sua atitude. Lucas sentiu o rosto esquentar na hora. O peito apertou. Os pensamentos ficaram altos e rápidos. E ele conseguia sentir as palavras ficando afiadas. Agora pausa por um segundo e seja honesto. Você já teve um momento assim, em que você percebe que está prestes a dizer algo que vai piorar e mesmo assim parece que você não consegue parar. Esse momento tem um nome e ele explica muito mais da sua vida do que você imagina. Isso é Emotional Intelligence, do Daniel Goleman. E se você ficar comigo, você vai entender por que as emoções conseguem sequestrar seu cérebro em segundos. Como a autoconsciência muda o rumo de uma conversa, como controlar impulsos sem virar uma pessoa fria, como a empatia realmente funciona, e por que habilidades de relacionamento podem valer mais do que um QI alto. Isso cobre os capítulos principais do livro. Então, no final, você vai ter o quadro completo. O Lucas não sabia nada disso naquela reunião. Ele só sabia que estava a segundos de um surto que podia acabar com a carreira dele. Mas é aqui que fica interessante. O livro começa fazendo um ponto desconfortável. Emoções não são extras. Não são um enfeite em cima da lógica. Emoções são um sistema antigo de orientação. Elas te empurram para o que importa, te puxam para longe do perigo e direcionam sua atenção antes mesmo de você entender o que está acontecendo. Pensa nas emoções como as luzes do painel de um carro. A luz de alerta não é o problema. A luz é a mensageira. Se você quebra o painel porque odeia a luz, o motor continua com problema. A maioria das pessoas quebra o painel, finge que tá tudo bem, engole tudo, explode depois. E aí vive uma vida reativa, em vez de intencional. A grande ideia do Goleman é simples, mas não é fofinha. Inteligência emocional é um tipo real de inteligência. É a habilidade de reconhecer o que você sente, administrar isso, se motivar, ler outras pessoas e lidar com relacionamentos com habilidade. E se você acha que isso é coisa de ser bonzinho, fica comigo porque a próxima parte é a mais louca. O livro começa dentro do cérebro. Seu sistema emocional é rápido. Seu sistema de pensamento é mais lento. Essa diferença de velocidade salvava vidas. Se você ouvia um barulho no mato, se você não fazia uma reunião de comitê dentro da cabeça, você se mexia. O problema é que a vida moderna quase nunca é mato e predador. É e-mail, tom, rejeição social, estresse, pressão de dinheiro, ressentimento silencioso. E seu corpo reage antes da sua lógica sequer entrar na conta. É isso que essa é a primeira grande lição. Quando o cérebro emocional, especialmente a amígdala, decide que algo é urgente, ele pode inundar seu sistema com intensidade. Seu corpo muda, sua atenção afunila, sua capacidade de pensar com clareza cai. É como se seu cérebro puxasse o alarme de incêndio no meio de uma biblioteca. E aí boa sorte tentando estudar cálculo com sirenes gritando. A reunião do Lucas era um momento de biblioteca. Ele sentiu as sirenes. A mente dele começou a montar um discurso de tribunal. Não uma frase para resolver o problema. Não, e é aqui que a inteligência emocional começa. Porque a primeira habilidade não é ser calmo. A primeira habilidade é perceber. Naquela reunião, o Lucas fez uma coisa minúscula que mudou tudo. Ele colocou os 2 pés no chão, pressionou a língua no céu da boca e forçou uma respiração lenta. Ele não fez isso porque era iluminado. Ele fez porque lembrou de uma regra simples do livro. Dá nome para domar. Quando você rotula o que está sentindo, você puxa na experiência para a parte pensante do cérebro. Você cria espaço. O suficiente para escolher. O Lucas nomeou em silêncio. Ele disse para si mesmo, eu estou sentindo vergonha e ameaça. E essa frase deu para ele 3 segundos extras. 3 segundos é uma eternidade quando você está prestes a destruir a própria vida. Mas não deixou o calor dirigir o carro. Ele disse, me diz com detalhes o que você está vendo, e para eu poder corrigir? O gerente piscou, a sala esfriou, a reunião seguiu. O Lucas não venceu, não dominou. Ele continuou empregado. E aí o Goleman explica para que as emoções servem. Emoções são impulsos para agir. Medo diz, fica seguro. Raiva diz, tira o obstáculo do caminho. Tristeza diz,
desacelera e se recupera. Alegria diz: repete isso e se conecta. Nojo diz: evita a contaminação. Amor diz: protege e cria vínculo. Elas não são aleatórias. Elas são programas rápidos. Só que isso também significa que emoções não são automaticamente sábias. Elas são calibradas para a sobrevivência, não para o seu calendário. Então, como você faz esses programas trabalharem a seu favor e não contra você? Aí a gente entra no segundo grande bloco do livro: a natureza da inteligência emocional. O Goleman começa com uma verdade brutal. Você pode ser extremamente inteligente e ainda tomar decisões idiotas se não souber administrar emoções. Você pode ter um QI alto e ainda sabotar seus relacionamentos. Pode ter credenciais e ainda entrar em pânico sob pressão. Pode ter talento e ainda desistir quando está frustrado. Isso não significa que QI não vale nada. Significa que QI não é a história inteira. Pensa no QI como a potência de um carro. Inteligência emocional é o volante e o freio. Potência sem direção não é impressionante, é perigoso. Então, o que de fato compõe a inteligência emocional? O livro passa por habilidades centrais que aparecem de novo e de novo: autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia, habilidades sociais. Mas o livro não apresenta isso como um pôster bonitinho. Ele mostra como isso funciona sob estresse de verdade. Começa com autoconsciência, que é aquele capítulo que basicamente diz: conhece a ti mesmo. Autoconsciência significa reconhecer o que você está sentindo enquanto está acontecendo. Não 2 dias depois. Não depois de estragar o jantar. Não depois de mandar a mensagem e apagar. Na hora. Porque se você não identifica a emoção, você não administra. E você está dirigindo no escuro. Aqui vai um jeito simples de sentir a diferença. Imagina que você está numa loja e sente cheiro de fumaça. Se você percebe cedo, você sai com calma. Se você ignora, continua comprando. Se você só percebe quando o fogo aparece, você sai correndo em pânico. Emoções são essa fumaça. O Lucas aprendeu isso do jeito difícil, num contexto totalmente diferente. Uma noite, ele estava trocando mensagem com a namorada dele, a Júlia, e a conversa ficou estranha. Não virou briga, mas ficou afiada. A Júlia disse: você não me perguntou como foi meu dia. O Lucas sentiu que era uma acusação. Ele digitou: eu estava ocupado. Aí apagou. Digitou: isso não é justo. Aí apagou. Os dedos ficaram ali, parados, como se ele estivesse desarmando uma bomba. Ele queria estar certo. Ele também queria manter o relacionamento. Então ele fez um cheque de autoconsciência. Ele se perguntou: o que eu estou sentindo de verdade? Ele percebeu que era culpa, medo de parecer egoísta, porque a semana dele também tinha sido pesada. Agora presta atenção, porque isso conecta tudo que a gente já falou. Quando o Lucas conseguiu nomear os sentimentos, ele parou de brigar com a frase da Júlia e começou a responder à situação. Ele mandou: você tem razão, eu deixei isso passar, eu me importo com você, e hoje eu fiquei preso na minha cabeça. Me conta como foi seu dia. Essa resposta não veio de ser legal, veio de clareza emocional. E clareza é poder. Aí o livro entra naquele capítulo sobre virar escravo da paixão. Muita gente acha que autocontrole significa nunca sentir emoção intensa. Isso é impossível. E não é o objetivo. Autocontrole ou autorregulação ali significa sentir a onda sem obedecer à onda. Significa que você não vira um fantoche. E reprimir tem preço. Quando você empurra a emoção para baixo, ela vaza de lado. Você fica passivo-agressivo. Você fica anestesiado. Você adoece. Você desconta em estranho por coisa pequena. Autorregulação é diferente. É judô emocional. Você redireciona a energia em vez de fingir que ela não existe. O Goleman passa um tempo falando de raiva, porque raiva é um dos sequestradores mais rápidos. Raiva parece força, mas muitas vezes leva à fraqueza, porque ela reduz suas opções a um único movimento: atacar. Despejar raiva não resolve raiva de forma confiável. Quando você ensaia a fúria, você pode fortalecer ela. É como coçar picada de mosquito. Dá alívio por um segundo, e depois piora. Então o que você faz? Você cria uma pausa. Você muda o canal. E você esfria o corpo para o cérebro voltar. O Lucas testou isso como um experimento, porque ele não confiava em teoria. Ele se deu uma regra de 14 dias para conflito.
Se ele sentisse raiva subindo, antes de responder, ele tinha que fazer uma de 3 coisas. Ele tinha que dar uma volta no quarteirão, no Titunin. Ele tinha que beber um copo cheio de água. Ou ele tinha que escrever a mensagem no bloco de notas e esperar 10 minutos. 14 dias. Simples. Sem heroísmo. No terceiro dia, um colega encaminhou uma corrente de e-mails e basicamente culpou o Lucas por um atraso. O Lucas antigo teria respondido com um parágrafo cirúrgico, humilhante. Ele sentiu o impulso. Ele queria ser admirado pela lógica. Ele queria que o outro sentisse vergonha. Aí ele lembrou do experimento. Ele levantou, andou pelo corredor e ficou olhando pela janela por 1 minuto inteiro. Ele não virou monge. Ele só deixou o corpo baixar a marcha. Quando voltou, ele escreveu outra resposta. Fez uma pergunta, com calma, e colocou uma evidência. Sem insulto, sem sarcasmo. O resultado foi hilário. O colega pediu desculpa. O gerente agradeceu o Lucas por ser claro. E o Lucas percebeu uma coisa afiada. Autorregulação não é fraqueza. Autorregulação é estratégia. Espera até ouvir isso. O livro conecta controle emocional com uma habilidade mais profunda, que prevê sucesso de longo prazo. Automotivação. Esse é o capítulo da aptidão mestra. E é basicamente a capacidade de se guiar quando ninguém está olhando. É a capacidade de adiar gratificação, se recuperar de tropeços e manter foco. Muita gente acha que motivação é um sentimento, que você ou tem ou não tem. O Goleman coloca de outro jeito. Motivação é uma habilidade construída com administração emocional. Se você aguenta a frustração, você continua. Se você aguenta tédio, você treina. Se você aguenta dúvida, você entrega o trabalho mesmo assim. Pensa como treinar um cachorro. Se o cachorro dispara toda vez que ouve um barulho, você não chama ele de preguiçoso, você chama de destreinado. Você pratica foco calmo, de novo e de novo, até a resposta mudar. Sua atenção funciona do mesmo jeito. O Lucas bateu nessa parede com a saúde. Ele tinha prometido que ia começar a correr. Comprou tênis. Baixou um plano. Até contou para um amigo, aquele clássico de quem quer responsabilidade. Aí chegou o 4º dia. Tava frio. Ele estava cansado. E o cérebro ofereceu um acordo. Você pode pular hoje e começar de novo amanhã. Porque parecia razoável. Mas ele lembrou da lente da inteligência emocional. Ele perguntou, qual emoção está dirigindo isso? Não era lógica. Era desconforto. Era aquela dorzinha do esforço. Então ele fez um truque pequeno. Ele disse para si mesmo, eu só preciso calçar o tênis. Só isso. Tênis e acabou. Quando o tênis entrou, ele saiu pela porta. E quando estava na rua, ele correu por 5 minutos. Quando começou, ele terminou. Porque a parte mais difícil não era correr. A parte mais difícil era administrar a emoção logo antes de correr. Inteligência emocional não é traço de personalidade. É um conjunto de habilidades treináveis. Aí o livro vira para fora. Para empatia. Empatia não é ser mole. Empatia é precisão sobre seres humanos. É a capacidade de sentir o que o outro está sentindo e responder com inteligência. E aqui complica, porque empatia não é só palavra. A maior parte da comunicação emocional é não dita. É tom, é timing, é expressão, é postura, é silêncio, é ritmo. Se você só escuta as palavras literais, você perde a maior parte da mensagem. O Goleman conecta empatia com a infância. Ele fala como crianças aprendem padrões emocionais com cuidadores. Ou elas aprendem quais sentimentos são permitidos, quais são punidos e quais são ignorados. Então, se você cresceu num lugar onde raiva era explosiva, você pode ficar hiper atento à raiva. Se cresceu onde tristeza era ridicularizada, você pode parar de notar tristeza. Se cresceu onde ninguém falava de sentimentos, você pode virar analfabeto emocional. Mas empatia dá para aprender. E começa com prestar atenção. O Lucas aprendeu isso numa cafeteria. Ele estava sentado com um amigo chamado Pedro. O Pedro tinha acabado de ser demitido. O Lucas achou que estava ajudando, então começou a disparar soluções. Atualiza o currículo. Se candidata para todo lado. Usa recrutador. Vai dar tudo certo. O Lucas estava em modo resolver problema, fazendo o que ele achava que gente forte faz. O Pedro foi ficando mais quieto. O olhar fugiu. Os ombros caíram. Aí o Lucas finalmente parou de falar e perguntou,
O que está acontecendo? O Pedro disse: Eu não preciso de um plano agora. Eu preciso que você esteja aqui. Isso acertou o Lucas em cheio, porque ele percebeu que estava tentando apagar o sentimento do Pedro, em vez de entender. Ele estava tentando tirar a emoção da sala como se a emoção fosse mancha. Empatia teria feito outra pergunta primeiro. Do que essa pessoa precisa? Às vezes é conselho, às vezes é espaço, às vezes é validação, às vezes é presença calma. Empatia não é concordar com tudo, é entender o que é real para o outro. E quando você entende, você responde melhor. E talvez você esteja pensando: tá, isso é vida pessoal. Só que o livro vira para o lugar onde inteligência emocional vira vantagem competitiva. Trabalho, relacionamentos no trabalho, conflito, liderança. Essa parte é inteligência emocional aplicada, e é onde o peso fica óbvio. O primeiro capítulo aplicado fala de inimigos íntimos e explica por que casais brigam do jeito que brigam. Em relacionamentos próximos, seu parceiro consegue acionar programas emocionais antigos. Há momentos pequenos acendem padrões profundos. Um se sente ignorado, o outro se sente controlado. Um se sente criticado, o outro se sente descartado. Deixa de ser sobre a louça e vira sobre identidade. E quando os dois estão inundados, perdem a capacidade de escutar. É como tentar negociar embaixo de uma cachoeira. Você fala, mas não ouve. Então a habilidade não é ganhar a discussão. A habilidade é baixar a inundação. O Lucas tentou isso com a Júlia depois de uma briga que começou por uma coisa boba. Eles tinham combinado de se encontrar às 7. A Júlia chegou 7h15. O Lucas, já estressado, soltou: Nossa, que legal você aparecer. A Júlia respondeu: Não começa. A temperatura subiu na hora. O Lucas sentiu o corpo se armando. A voz ficou dura. Ele estava pronto para a guerra por causa de 15 minutos. Aí ele pegou o sentimento. Aí não era raiva, era medo. Medo de não ser valorizado. Então ele trocou a frase. Ele disse: Eu me senti ignorado quando você atrasou e eu não sabia o motivo. A Júlia soltou o ar e disse: O trânsito estava horrível e meu celular morreu. Eu devia ter avisado antes. Desculpa. Eles não precisavam de debate. Precisavam de tradução emocional. E é isso que comunicação inteligente, muitas vezes, é. Traduzir sentimento bruto em pedido claro. Aí vem liderar com coração, que é sobre liderança. Esse capítulo não é sobre virar terapeuta de todo mundo. É sobre administrar emoções em grupo. Grupos têm humor, times têm ansiedade, organizações têm medo, ciúme, orgulho e exaustão. Um líder que ignora essas emoções não cria um ambiente racional. Ele cria um ambiente onde a emoção vai para o subterrâneo e sabota a performance. Ok, o ponto do Goleman é que líderes ajustam o tom emocional. Pensa num líder como um termostato, não como um termômetro. Termômetro só mostra a temperatura. Termostato muda a temperatura. Se o gerente entra em pânico, todo mundo entra. Se o gerente fica firme, a sala firma. O Lucas viu isso num trabalho novo, quando o departamento passou por uma mudança do nada. Tinha um prazo grande e a empresa anunciou uma troca de prioridades. A galera ficou confusa, surgiram boatos. A produtividade despencou. Um gerente evitou todo mundo, sumiu atrás de reunião. Porque silêncio faz a gente inventar história. Outra gerente fez algo simples, andou pela equipe e falou: Aqui está o que a gente sabe, aqui está o que a gente ainda não sabe, e aqui está o que a gente vai fazer essa semana. A sala relaxou na hora. Isso era inteligência emocional como liderança. E nada de magia, nada de carisma. Só clareza e contenção emocional. E aqui a história do ele decidiu tentar o mesmo do jeito dele. Ele não era gerente, mas liderava um projeto. Ele começou a abrir as reuniões com uma pergunta: Qual é a única coisa que pode ferrar a gente essa semana? No começo a galera ficou cautelosa. Depois começaram a falar de coisa real. Confusão, falta de informação, dependências demais, sobrecarga de alguém. E quando a emoção era reconhecida, o problema virava resolvível. Agora presta atenção, porque isso conecta tudo. Emoções não ditas viram caos. Emoções nomeadas viram informação. Aí o livro vai para a saúde, no capítulo sobre mente e medicina. Essa parte é sobre como emoções e estresse afetam o corpo. O ponto não é que sentimentos causam toda doença.
O ponto é que estresse crônico e tensão emocional podem derrubar sua resistência. Quando você vive sob pressão constante, seu corpo fica mobilizado. O sono piora, a recuperação piora, a imunidade pode cair e seu comportamento muda também. Você come diferente, você se isola, se mexe menos, bebe mais, rola tela mais. Inteligência emocional na saúde é reconhecer estresse cedo e construir hábitos de recuperação antes que o corpo cobre na marra. O Lucas aprendeu isso depois de um mês estranho, em que ele começou a ter dor de cabeça direto. Ele culpou tela, culpou cafeína, culpou travesseiro. Aí uma noite ele percebeu que tinha passado o dia inteiro com a mandíbula travada. Ele parou e perguntou: o que eu tô carregando? Ele estava carregando preocupação, estresse com dinheiro, incerteza no trabalho, pressão da família. Ele não era fraco, ele estava sobrecarregado. Então ele criou uma regra nova. Todo dia depois do trabalho, ele fazia uma caminhada de descompressão de 10 minutos, sem celular. Ele deixava o sistema nervoso descer a marcha, mas ajudou ele a dormir, ajudou ele a falar mais calmo, ajudou ele a parar de estourar. Era inteligência emocional aparecendo, como cuidado preventivo. Aí vem janelas de oportunidade. É onde o Goleman fala de infância e desenvolvimento. O cadinho da família é a ideia de que família é o campo de treino da vida emocional. Criança aprende emoção observando. Aprende como brigar, como se acalmar, como pedir desculpa, como lidar. E aprende o que acontece quando mostra tristeza ou medo. Se os pais respondem com sintonia, a criança aprende que sentimento dá para administrar. Se os pais respondem com ridículo ou fúria, a criança aprende a esconder. Ou explodir. O ponto não é culpar pais. O ponto é enxergar como padrões emocionais passam de geração em geração. Aqui vem a parte esperançosa. Padrões emocionais podem ser reaprendidos. Esse é o capítulo sobre trauma e reaprendizado emocional. Trauma, aqui, é a experiência que sobrecarrega o sistema e deixa marca profunda. René pode treinar o cérebro a ver perigo em todo lugar. Pode criar reações de gatilho rápido, mas reaprender é possível. Seu cérebro pensante pode aprender a acalmar seu cérebro emocional. Você pode construir respostas novas. Leva tempo, leva prática, muitas vezes leva suporte. Mas dá. O Lucas viu uma versão leve disso nele com falar em público. Anos atrás ele teve um momento humilhante em que a voz tremeu numa apresentação. A memória ficou no corpo como uma cicatriz. Toda vez que ele precisava apresentar, o estômago apertava, as mãos suavam, o cérebro gritava: perigo! Então ele aplicou a lógica do livro. Ele fez exposições pequenas, falou uma vez em reunião, se ofereceu para apresentar um pedaço pequeno, treinou a respiração antes de falar, reprogramou o padrão criando experiências novas. Ele não virou um artista de palco. Ele ficou mais calmo. Aí vem a ideia de que temperamento não é destino. Isso importa muito. Tem gente que nasce mais reativa. Tem gente mais calma, tem gente mais tímida. Tem gente que busca novidade. Temperamento é real. Mas não é sentença. Seu ambiente, seus hábitos e suas habilidades moldam como esse temperamento aparece. É como ter um motor naturalmente barulhento. Você ainda pode aprender a dirigir suave. Pode aprender a frear cedo. Pode evitar pisar no acelerador do nada. Então você não precisa virar outra pessoa. Você precisa de outras habilidades. Agora fica comigo, porque a próxima ideia muda o jogo. A parte final do livro fala de alfabetização emocional e amplia para a sociedade. O custo do analfabetismo emocional é o que acontece quando as pessoas não conseguem administrar raiva, não conseguem ler o outro, mas não conseguem adiar impulso e não conseguem reparar relacionamento. Isso aparece como bullying, violência, vício, autodestruição, ambientes tóxicos, famílias quebradas, e também como solidão, isolamento e uma vida que parece desconectada. Analfabetismo emocional não é só mau comportamento, é falta de equipamento. E aí vem a proposta: escolarizar as emoções. A ideia é que habilidades emocionais podem ser ensinadas. Crianças podem aprender a dar nome ao que sentem, se acalmar, resolver conflito, escutar e ter empatia. Podem aprender controle de impulso. Podem aprender a lidar com frustração. Adulto aprende também. Mas infância é uma janela poderosa porque o cérebro
ainda está montando os fios. Imagina como cimento molhado. Quando está molhado, você molda fácil. Quando endurece, ainda dá para mudar, mas dá mais trabalho. Então, como é ensinar emoções? É ajudar a criança a nomear emoção, em vez de atuar a emoção. É ensinar uma pausa antes da reação. É modelar pedido de desculpa e reparo. É guiar a atenção. E é levar a emoção a sério, sem virar drama. O Lucas teve chance de praticar isso com o sobrinho numa reunião de família. O sobrinho tinha 6 anos e estava derretendo porque outra criança pegou de um brinquedo. Ele gritou. Ele empurrou. Adulto chegou com as frases clássicas. Para com isso. Seja bonzinho. Não chora. O Lucas tentou diferente. Ele agachou, deixou a voz calma e disse: Você tá com raiva porque você queria esse brinquedo e tiraram de você. Isso faz sentido. Vamos respirar e aí a gente resolve. A criança não virou zen na hora, mas desacelerou. Aí o Lucas ajudou ele a pedir o brinquedo de volta com palavras. Eles acharam um acordo. O momento passou. Isso é educação emocional, ao vivo. Não porque o Lucas era perfeito, mas porque ele estava presente. E se você só lembrar de uma coisa, lembra dessa. O livro termina apontando para uma mudança maior. Uma sociedade que ensina habilidades emocionais não é uma sociedade de gente frágil. É uma sociedade de gente capaz. Porque inteligência emocional é a base de cooperação, confiança e resiliência. Ela decide se você aguenta pressão sem quebrar. Ela decide se você consegue discordar sem destruir. Ela decide se você consegue liderar, amar e construir, sem ser sequestrado o tempo todo pelos seus próprios impulsos. E a melhor parte é que você pode começar agora. Aqui vão 5 coisas que você pode começar agora, com base no que a gente viu. Faz um cheque diário de emoção. Uma vez de manhã e uma vez à noite se pergunta: o que eu estou sentindo agora e por quê? Se você dá nome, você administra. Simples. Raiva, ansiedade, vergonha, empolgação, tristeza, gratidão. A meta não é poesia. A meta é clareza. Cria um ritual de pausa para momentos de emoção alta. Ani escolhe uma ação que você vai fazer antes de responder quando você sentir que foi ativado. Pode ser uma respiração lenta, pode ser um gole de água, pode ser levantar e sentar de novo. Essa interrupção pequena impede um sequestro emocional de virar uma decisão que muda a sua vida. Treina a tradução nos relacionamentos. Quando você ficar reativo, troca a acusação por sentimento mais pedido. Em vez de você nunca me escuta, diz: eu me sinto ignorado quando eu estou falando e eu queria que você olhasse para mim por um segundo. Isso baixa a defesa e aumenta a conexão. Treina empatia escutando a necessidade por trás das palavras. Quando alguém está chateado, se pergunta: essa pessoa quer solução, segurança, validação ou espaço? E você pode perguntar direto: você quer conselho ou você quer que eu só escute? Só essa pergunta já salva relacionamento. Hoje trata a recuperação como inteligência emocional, não como preguiça. Se o estresse está alto, agenda descompressão. Uma caminhada curta, um banho quieto, um alongamento. Alguns minutos sem tela. Seu sistema nervoso precisa desacelerar, do mesmo jeito que seus músculos precisam descansar depois de treinar. É assim que você fica estável o suficiente para ser inteligente. Se você fizer essas 5 coisas com consistência, você não vai virar um robô. Você vai ficar mais firme, mais claro, mais eficaz. Você ainda vai sentir emoções, mas não vai ser puxado por elas o tempo todo. É isso. Espero que tenha sido útil e que te deu algo real para pensar. E tenha um ótimo dia.